Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que vocês acompanharam este vídeo, mas o fato é que nós estamos de volta para dar sequência ao estudo do nosso livro Palavra de Vida Eterna. É uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, pela mensagem advinda do Espírito Emmanuel, que é, como todos nós sabemos, aquele principal mentor, principal divulgador da doutrina espírita, divulgador do Evangelho, de acordo com os preceitos espíritas, e que acompanhou o nosso querido Chico Xavier por longas datas, né? Neste dia, nós estaremos tratando do capítulo 18, ou da lição 18, intitulado Atitudes Essenciais. Emmanuel faz a sua interpretação, os seus comentários a partir do capítulo 15 e versículo 17 do Evangelho de Lucas, que nos traz a seguinte mensagem: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Já é uma mensagem, a princípio, assim, muito forte, né? Então, esse convite do Cristo, essa afirmação do Cristo de nos dizer que qualquer que não tomar a sua cruz e vier após ele, não pode ser seu discípulo. Então, o que será tomar essa cruz? O que será esse vir após ele? Vamos fazendo, como sempre, a leitura do texto, e à medida que formos fazendo isso, nós vamos tecendo alguns comentários. Então, no primeiro parágrafo nos diz: neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Então aqui ele já vai nos trazer, na passagem evangélica, ele já nos traz duas atitudes necessárias, né? Que inclusive é o que deu razão para o título, né, de atitudes essenciais. O primeiro é tomar a cruz redentora e seguir os passos do Cristo, né? Então, são essas duas atitudes fundamentais que o Eterno Benfeitor nos conclama, ele nos propõe, né? Para que a gente possa desfrutar de sua intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Mas de que maneira nós iremos fazer isso? Que cruz é essa? Né? Quais são os passos que nós devemos seguir do Cristo? Emmanuel vai nos trazer nos parágrafos seguintes esse esclarecimento, né? Então, muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Então, muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações. Muitos de nós ainda fugimos às obrigações. Em que sentido? Né? Aos compromissos que nós assumimos. Por vezes nós nos despontamos, nós nos colocamos à disposição para ajudar no templo religioso, para ajudar na casa espírita, para ajudar na igreja, para ajudar no âmbito do trabalho, ajudar um grupamento de pessoas que está fazendo a distribuição da sopa, enfim. Por vezes nós nos dispomos a isso, mas logo, com pouco tempo, com a realização do trabalho, a gente acaba meio que desanimando, achando aquela cruz muito pesada, não se achando capaz de dar continuidade a um trabalho.
Outras vezes acontece, é muito comum, lamentavelmente é muito comum, isso principalmente da parte do homem, não tem uma relação sexual com a mulher e a partir daquilo vem a gravidez e surge uma criança e o pai abandona a mãe com o filho ou a filha, né? Isso infelizmente é muito comum, é muito natural nos dias de hoje ainda. Então essas cruzes que nós precisamos colocar sobre os ombros, que são os deveres, são as obrigações que nós nos propomos a realizar, a gente acaba aqui abandonando, jogando essa cruz fora. E isso é um grande erro que nós cometemos. Por quê? Porque justamente nós sabemos que a doutrina espírita nos esclarece que quando nós reencarnamos, existe todo um planejamento, existe todo um trabalho por trás de tudo isso, da reencarnação. E há ali nesse planejamento, em muitas das ocasiões, nós temos a possibilidade de escolher nossas próprias provas, né? Nossas próprias missões, vamos utilizar aqui esses termos. Mas, e aí quando nós estamos na carne, a gente fraqueja, o momento de carregar a cruz chega e a gente acaba aqui jogando fora, desistindo dela. Nesses casos, nesses exemplos que aqui foram citados, mas há muitos outros. Assumir compromisso de trabalho, por vezes as pessoas querem receber apenas o recurso financeiro, mas o compromisso com o trabalho, a responsabilidade, elas não assumem, né? Não querem carregar essa cruz, querem o benefício, mas não querem o dever, né? Isso são atitudes tomadas por muitos de nós que mais à frente refletirão, porque todo plantio ele deverá ser colhido, né? Todo plantio deverá ser colhido e a gente vai colher justamente aquilo que nós plantarmos. E não tem como nós não nos depararmos com essas atitudes e vivermos experiências dolorosas por conta das nossas próprias escolhas, né? Não é o Deus nos julgando, nos punindo, não é o Cristo nos jogando cruzes mais pesadas do que os nossos ombros são capazes de carregar. Não é. São nossas próprias atitudes que causam isso. São as nossas próprias escolhas que causam isso. E quando nós recusamos isso, quando nós recusamos carregar essa cruz, repetimos, a cruz do dever, da responsabilidade, do compromisso, da prática do bem, porque muitos acham que fazer o bem é uma cruz muito pesada. Imagine se nós nos colocarmos, tiver um mínimo de empatia e formos nos colocar na posição do Cristo, né? O quanto ali sim foi uma cruz pesada, não o madeiro que ele carregou simplesmente, mas toda a obra, todo o ensinamento dele ao longo da sua existência carnal, no período em que ele passou aqui na Terra, mas principalmente nos 3 anos de ministério, nos 3 anos em que ele saiu a andar por todas as partes do mundo daquela época, transmitindo a mensagem do Evangelho. Imaginemos nós, né, nessa posição, o quanto nós teríamos capacidade para fazer pelo menos uma 0,001% do que o Mestre fez, né? Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo, azedume por onde passam. Então, aquela questão de dizer, não, eu aceito o sofrimento, eu aceito as provas, as vicissitudes da vida, eu as acato, eu as aceito, e eu vou seguir o meu caminho, carregando essa cruz sobre meus ombros, mas nós não nos pacificamos em relação a isso. Na verdade, a gente fala
da boca para fora, mas não é pacífico dentro de nós. Não, não é. A gente ainda agride as pessoas, a gente maltrata as pessoas, se não fisicamente, mas com palavras, ou mesmo agressões morais, né? Então nós não conseguimos, nós nos dispomos a dizer que aceitamos o sofrimento, mas simples palavras jogadas ao vento. Na verdade, essencialmente nós não aceitamos, nós não nos sentimos fracos, talvez essa seja uma das razões, mas isso não é desculpa. O fato é que nós não aceitamos essa cruz, achamos que ela é muito pesada para a nossa capacidade moral, para a nossa capacidade intelectual, de a gente transportá-la. E a partir do momento que nós colocarmos essa cruz sobre os ombros, que a gente siga os passos do Mestre, a gente vá após ele e siga os seus passos. Infelizmente, muitas lições estão aí para que a gente aprenda e siga tal caminho. Contudo, a teoria é uma, mas a prática, lamentavelmente, e aqui incluímos todos nós, né? A grande maioria de nós encarnados, a prática é diferente da teoria. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado enternecedor. Ou seja, nós queremos respirar na senda do Cristo, no sentido de que o que é a senda do Cristo, né? É o caminho do Cristo, é o trabalho do Cristo, são os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Então, muitas vezes nós nos acreditamos estar seguindo este caminho, mas abominamos a responsabilidade e o serviço ao semelhante. Aquele semelhante que está do nosso lado, dentro da nossa casa, que nós, porque temos uma relação difícil, é mais fácil escanteá-lo, é mais fácil deixá-lo de lado do que tentar compreendê-lo e tentar ajudá-lo de alguma forma. Se nós nos afirmamos cristãos, se nós nos afirmamos seguidores de Jesus, se nós queremos seguir na sua senda, nós precisamos estar atentos a isso. Começando dentro de casa, porque é o nosso principal vestibular, né? É a nossa principal prova, é o trabalho dentro de casa, que nós precisamos usar de todas as nossas forças, as forças do bem, para que a gente consiga caminhar, para que a gente consiga, a partir dessa junção familiar, né, da família corporal, a partir desse momento que a gente consiga ter esse delineamento de acordo com o que Cristo preconizou para as nossas vidas, e que a gente siga isso verdadeiramente. Isso é seguir a senda do Cristo, né? Mas nós não abandonamos isso. Mais uma vez nos achamos a tarefa desgastante, achamos a tarefa cansativa, achamos a tarefa muito pesada e deixamos de lado. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas, ou seja, reclamadores contumazes, né? Lamentadores contumazes. Vivemos nos lastimando, vivemos reclamando, vivemos culpando a Deus pela nossa boa ou pela nossa má sorte, melhor dizendo, né? Então, essa lamentação, esse modo, essas atitudes nossas, esse modo de agir, ele nada mais é do que fruto do nosso orgulho, fruto das nossas vaidades, das nossas intemperâncias, né? Infelizmente, a gente não consegue realmente se agarrar ao bem que nós devemos fazer.
por mais que nós tentemos, né, por mais que a gente busque, e a gente lembra aqui uma passagem que Paulo cita em que ele diz que o bem que ele deseja fazer, esse ele não faz, e o mal que ele não deseja fazer, esse ele faz. Ou seja, essencialmente nós ainda temos muitos pontos de maldade dentro de nós. As virtudes ainda não estão sendo superiores ao lado ruim da nossa existência, às sombras que habitam ainda o nosso ser. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. A gente acha que encontrar a paz é ociosidade. Ociosidade é uma coisa e paz é outra. Muitos achamos que ter paz é nós estarmos num lar em que eu posso tirar o meu repouso a qualquer hora, em que eu posso dormir, descansar desvairadamente, ocupando a mente com absolutamente nada ou com a ociosidade. Quando nós nos dispomos a isso, nós estamos perdendo grandes oportunidades de olhar para aquele que está bem ali na esquina, precisando de apenas um pedaço de pão, ou de um bom dia, ou de um alô, ou de um aperto de mão. Nós não nos dispomos a isso. Quando nós optamos por essa ociosidade, nós deixamos de nos recolher em prece e direcionar os nossos sentimentos, as nossas boas vibrações para aqueles que mais sofrem. Se nós não temos como ajudar, mas que a gente ore, que a gente faça as nossas preces para que aqueles que se dispõem a isso possam encontrar aqueles que estão a caminho conosco, mas que estão à margem, né? Estão à margem da sociedade, os excluídos da sociedade. Muitos podem afirmar, mas e a reencarnação? Eles não estão pagando pelo erro que eles cometeram? Você não acabou de falar que cada um colhe aquilo que planta? Sim, isso é verdade. Mas o Cristo nos ensinou e nos falou da misericórdia do Pai. E que nós também devemos ser misericordiosos. Devemos ser misericordiosos e compreender que aquele que sofre, que está ali ao nosso lado, necessitando tanto de um amparo, esse é o que nós precisamos amparar. Esse é o que nós precisamos amparar. Lembremos da parábola do bom samaritano, aquele que amparou, aquele que estava à margem, na estrada, todo machucado. Passaram outros religiosos e fizeram de conta que não viram, né, aquele irmão. Então, esse é um exemplo que o Cristo traz. Então, isso é misericórdia, isso é amor, isso é bondade, é o mínimo de doação para com o próximo. Não nos esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilando com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo com o verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Ou seja, não esqueçamos assim de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis. Então, nós teremos provas, nós estamos no mundo de provas e expiações. As provas, elas virão. E quando elas chegarem, nós precisamos abraçá-las, nós precisamos dar as mãos a essas provas. Nós precisamos colocá-las em nossos ombros, colocá-las em nossos braços, para que a gente siga, né, esse caminho que o Cristo preconizou para cada um de nós. Então, que a gente realmente abrace aquilo que nós nos comprometemos. E isso é estar na senda do Cristo. Quando nós nos dedicamos ao trabalho infatigável, quando nós afirmamos trabalho infatigável, não significa que a gente não tenha que ter repouso, não é isso, mas que a gente sabe que é necessário atender uma determinada demanda e a gente precisa se dedicar até cumprir com aquela pequena missão, né? E isso é fundamental na vida de cada um de nós. Não vale apenas sofrer, é preciso aproveitar o sofrimento.
Aqui muitos dirão que nós espíritas, nós valorizamos o sofrimento, nós endeusamos até o sofrimento. Não é isso, pelo contrário, nós sabemos que todos nós sofremos. Isso racionalmente, isso é evidente. Não tem ser humano nenhum que não passe por algum tipo de sofrimento. Então, o que nós devemos fazer então, se nós temos essa certeza em nós? Se nós sabemos que vamos sofrer, por qualquer que seja a razão, o que me cabe? Lamentar? O que me cabe? Resmungar? O que me cabe? Culpar a Deus? Ou aproveitar o momento de sofrimento e reagir, encontrar ali uma forma de superar uma deficiência que eu tenho, que é da desistência, por exemplo, da fraqueza de não acompanhar um determinado roteiro que é necessário que seja seguido, né? Então, esse é o momento de a gente aproveitar, e não que a gente traga o sofrimento como algo que nós preconizamos no sentido de que todo mundo tem que sofrer para se melhorar. Não é isso. O sofrimento é parte integrante do nosso ser. Por quê? Pelas nossas deficiências, pelo que nós já plantamos lá no passado e que nós vamos colher, lei de causa e efeito. Mas, assim, não nos esqueçamos que mesmo e apesar de tudo isso, a gente tem a misericórdia divina. Não basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. Só crer e mostrar o roteiro da fé. Ou seja, tem que ter ação. Se não tiver ação, não adiantam palavras belas, não adiantam eu conhecer o Evangelho, não adianta eu conhecer o roteiro da fé, não adianta eu saber que Deus existe, não adianta eu saber que o Cristo esteve aqui conosco. Não adianta nada disso se eu não ajo, se eu não tenho ação. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. E qual é essa fé salvadora? É a fé da atitude, é a fé da ação, não a fé dos templos em que nós ficamos lá de joelhos, ou não, ou de pé, ou sentados, orando em prece, mentalizando boas energias, mas quando saímos dali, nós olhamos para o nosso semelhante que está necessitado de alguma coisa e nós fazemos de conta que nem ouvimos, né? Não adianta nós estarmos nos templos religiosos, de joelhos dobrados, se nós não tivermos ação. A ação da fé. Uma fé que age, uma fé que luta, uma fé que vai em busca de soluções para os problemas, não somente nossos, mas também daqueles com os quais nós convivemos e que cruzam os nossos caminhos. Então, meus irmãos, a lição de hoje é essa. A gente espera que essas lições possam trazer algum sentido para a vida de vocês, e que Emmanuel, né, nós temos que ser gratos por demais a Chico Xavier, ao Espírito Emmanuel, que trouxeram essa belezura, né, falando bem no cearenseis, aqui, essa belezura de ensinamento, que são essas lições baseadas no Evangelho do nosso Mestre, né, que vem clarear, abrir novos horizontes para que a gente perceba qual é o roteiro, que caminho nós devemos seguir. Que Deus abençoe a todos nós, fiquem na presença dEle hoje e por todo sempre. Muito obrigado.